morria de medo porque eu não me aceitava. Ainda não aceitava bem, porque eu ainda não me aceitava direito. E eu, Joana, eu tinha saído do Brasil com a situação bem ruim. Eu tô olhando pra você agora e vendo você rindo de mim, assim, falando assim mesmo. Joana, mas então, você passou por isso tudo? Passei. Passei, só que com uma diferença. Quando eu conheci meu marido, ele estava, ó, pá, lá embaixo, quebrado financeiramente e com 4 filhos. Espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, zero. Ana, por que que a conta não bate? Tô casada há anos com meu estrangeiro e minha vida não vai para frente, tá toda envergada. Esse assunto é muito mais sério do que você possa imaginar. Por isso que eu super recomendo você sentar aí e olhar bem nos meus olhos, porque hoje eu vou explicar por que muitos brasileiros, brasileiras, tem problemas nessa coisa de vou trabalhar junto e vamos crescer. Por que será que não vai dar certo? Por que será que não vai dar certo? E por que dá errado? Porque todas as brasileiras, quando saem do Brasil, elas saem com aquelas esperanças, achando vai dar certo, vou casar com um cara, lá nós vamos trabalhar juntos e os dois vai crescer junto. Aí quando chega no país, começa a acontecer um monte de coisa que eu vou contar para você agora. Ai, Joana, mas comigo deu errado e eu conheci o meu estrangeiro no Brasil. E foi aqui no Brasil que conheci, só que aqui era uma coisa, quando eu cheguei lá a coisa era bem diferente, deu tudo errado, ninguém consegue crescer juntos. Aí eu moro de aluguel, não consigo comprar nem um estúdiozinho, não consigo nada. Minha vida está estagnada. O que está acontecendo? E por que, Joana, você mostra que a sua vida é uma vida cheia de maravilha, cheio disso, cheia daquilo? Você sempre tenta se aparecer na internet falando que você deu certo no seu casamento. Comadre, hoje eu posso sentar aqui, olhar nos seus olhos e falar assim, curte esse vídeo, porque a conversa nossa vai ser séria e hoje você vai entender que sim, meu casamento deu certo e que sim, que hoje, presta atenção, hoje vivemos na graça. Quando eu mais meu marido temos algum desentendimento, nós não temos desentendimento pela gente. A gente tem desentendimento por alguma coisa extra que acontece em nossa volta, mas por a gente não. Então vamos lá então. Seu casamento deu errado ou o progresso não deu errado. Aquela história de 50% juntos, vai bater, vai dar tudo certo, porque no Brasil vários casais trabalhando junto conseguem comprar casa, apartamento, a vida consegue seguir e seguir e seguir. Eu tô para gravar esse vídeo já tem algumas semanas, porque as pessoas têm me perguntado muito sobre isso. Eu só não consegui ter tempo, mas hoje, no auge da faxina, eu consegui sentar aqui com você, olhar nos seus olhos e falar para você que sim, eu tenho a resposta para te dar. E que sim, você não vai sair desse vídeo sem entender. Agora, tudo que eu falo para você diz respeito à minha vivência, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu vejo com várias pessoas que a gente se esbarra aí pelo mundo afora. Principalmente depois que eu deixei minha vida pública, eu comecei a me comunicar com muitos brasileiros que vivem em vários países e eles sempre reclamam que a conta não bate no final do mês. Por que será? Então vamos lá. Geralmente um estrangeiro, quando ele sai do país dele para buscar outra pessoa, ou em algum app de relacionamento de namoro, algum lugar desse assim, é porque ele já tentou no seu país e não deu certo. É verdade sim, ele já tentou ali e não deu certo. Ou as pessoas dos países que ele mora não deu certo, geralmente é assim. Aqui na Islândia e vários países da Europa, está tendo casos assim crescentes, muito forte, de pessoas nativas, no caso islandeses, casando com tailandesa, Filipinas, enfim, desses países onde tem uma situação muito triste, muito precária. Eles vão para lá passar as férias e volta de lá casado. Tá chocando essa história? Preste atenção que nós vamos chegar agora no Brasil. Você que conheceu o seu estrangeiro aí, todo lindo, aqueles olhos azuis maravilhosos, você se encantou, vou casar. Muitos de vocês talvez tentaram morar no Brasil e aí depois quando veio para a Europa, aí a giripoca pior. Pior. Porque aqui a conta não começou a bater muito menos. Se no Brasil ele não conseguir um trabalho decente lá para poder fazer esse crescimento, que a gente fala do crescimento às dois, aí por que vai dar certo aqui, que é o que nós vamos conversar agora. Não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso muito responder isso para você, já que você fala por aí que eu mostro que casamento com estrangeiro realmente dá certo. Então vamos lá. Primeira coisa,
Se esse homem saiu daqui para procurar uma estrangeira fora, é porque alguma coisa ele deve ter que ele não conseguiu se acertar no país de origem dele. Muito desses casos se chama educação, muito desses casos chama-se dependência química, muito desses casos são pessoas que não, talvez tenham até uma timidez muito grande, ele não consegue muito bem se relacionar. Para você ter uma ideia, um islandês, por exemplo, ele vem dos seus relacionamentos lá do prezinho, lá de baixo ele vem com seus amiguinhos. Desde lá esses amiguinhos vão seguindo a vida. Se o Pai Celestial abençoe que todos ficam vivos, eles continuam amigos a vida toda, eles não se misturam muito. Por isso que é muito difícil eles poderem tá se misturando assim muito fácil com outras pessoas. Isso não acontece muito rápido não, mas uma coisa que eu preciso muito falar para você é que é o seguinte, o relacionamento, quando dá certo com o estrangeiro, é simplesmente quando os dois conseguem crescer na mesma potência no seu país de origem. Aí que entra o grande esquema, a grande dúvida do que nós vamos conversar agora, que é sobre a nossa vida aqui na Europa. Eu, brasileira, falando meu bom português, não falando inglês, tenho uma graduação excelente, tenho até um Master Degree no Brasil, vou casar com um estrangeiro morando lá fora. O meu estrangeiro também vai, que eu dei certo, casei com um estrangeiro que tem uma graduação boa, um cara que não tem envolvimento ou dependência química nenhuma, que isso acontece muito, tá? Você já vai me entendendo no desenrolar dessa história. Não tem uma dependência química nenhuma, ele vai mostrar para você que os dois têm um potencial bacana, e essa brasileira vem e esse estrangeiro continua trabalhando aqui. Em muitos casos, acontecem várias situações. Essa brasileira que veio formada do Brasil, quando chega no país, ela não consegue falar o inglês, por exemplo. A Joana, ela estava formada. Existem muitos formados em diversas áreas no Brasil que não sabem falar inglês. E ela chegou no país de origem, ela não consegue falar a língua do país de origem e muito menos o inglês. Então, ela vai ter que começar bem lá de baixo, estudando a língua, estudando tudo mais. Se essa pessoa que ela casou, ele tem uma situação financeira ok, ele pode ajudá-la nesse início para que ela pode estudar. Daí sim, essa pessoa que tem o estudo no Brasil, ela vai se esforçar, vai falar o idioma e vai começar a trabalhar. Aí os trabalhos que vai aparecer, muitos trabalhos que muitos nativos não querem fazer, como faxina, trabalhar em vários lugares que eles não querem fazer, que é o que está aparecendo no início. Até quando essa consegue mostrar que ela é competente em uma área e tem esse degree, ela defende, ela tem essa graduação legal no país que ela está migrando. Essa é uma coisa, um assunto muito importante que nós temos que debater sempre aqui. Então, aí sim os dois começam a progredir junto. Só que esse caso é muito pequeno, pouquíssimos casos que acontecem. Porque o que mais acontece é o seguinte, porque nessa minha passagem no Brasil, muitos de brasileiros, tanto rapazes como moças, sonhando em vir para a Europa, casar na Europa, e acertar a vida, porque a vida deles vão correr lá, principalmente quando me vê com as minhas bolsinhas. Acho que a vida na Europa vai ser uma maravilha, tudo vai dar certo, as coisas vão acontecer, e a vida vai fluir assim como o da Joana. E pronto, comadre, pasme você. Aí, essas meninas que estão lá embaixo com esses sonhos assim, desesperada dor, querendo acontecer, que vai dar certo, tudo mais tal, elas vão se encantar com o primeiro olho azul que apareceu para ela. Aquele olho azul lindo, forte, bonito, ela se apaixonou. Aí quando chega na Europa, ela começa a ter um pequeno problema. Não fala nem inglês, nem a língua de nativa. Aí ela descobre que esse cara que ela casou é um cara que está dependente, é um cara que não tem uma graduação, é um cara que tem um trabalho, também um trabalho que a maioria das pessoas nativas no país não fazem.
E aí eles começam a ter problema. Esse cara que mal consegue sustentar, vai ter que dar uma ajuda para essa daqui, para ela poder estudar, para ela poder fazer alguma coisa. Aí se ela está no Brasil falando, eu não gosto de estudar, eu não vou para a escola, meu negócio é mais fazer o quadradinho, não sei das quantas, é mais ir pro bailão lá do funk dançar. Ah, você vai na Europa pegar no pesado fazer faxina, porque até para fazer faxina, muitos casos você vai ter que aprender a se defender em algumas situações. Pois é, até para faxina. Então, amiga, você para e pense para pensar. Você para e pense direitinho. Passar perrengue no Brasil ou passar perrengue na Europa. Aí é com você que vai decidir. Porque se esse rapaz que você casou não tem uma estrutura mínima para te dar esse levante, aí fica difícil. E se você, amiga, não tem estrutura nenhuma de vontade, de ânimo, luta, garra de fazer as coisas e fazer a diferença, aí vai ficar difícil. Porque você vai ter que estudar muito, você vai ter que aprender muito, você vai ter que desdobrar para você conseguir chegar no nível adequado. E muitos casamentos com estrangeiro dá errado, muitos casos. Estou falando de coisas que eu vejo, não estou falando do seu caso. Que ela casou geralmente com um cara com dependência química, seja álcool, fumo, qualquer coisa assim, essa pessoa não consegue ir para frente porque ele estava no país dele de origem, não consegue casar com ninguém. E hoje em dia aqui na Islândia é muito fácil você ver vários islandeses casados com filipinas, tailandeses. Eles vão para esses países assim mais pobres do que o nosso país e casam com essas meninas novas, bonitinhas, trazem para cá e começam a ter uns problemas seríssimos, porque ela descobre, ela vê a verdadeira cara dele. Eu tô olhando para você agora e vendo você rindo de mim, assim, falando assim mesmo. Joana, mas então, você passou por isso tudo? Passei. Só que com uma diferença. Quando eu conheci meu marido, ele estava ó, pá, lá embaixo. Quebrado financeiramente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, zero. E com 4 filhos. Mas ele tinha algo que me chamou muita atenção, comadre, que é uma coisa chamada pedigree. Ele vinha de boa família, de boa educação. Eu olhei tudo de lugar que ele vinha, principalmente quando eu encontrei a família toda, eu percebi que todos eles lá tinham uma certa educação bem elevada e que todos eles tinham feito universidades fora do país. E que o meu marido tinha 2 universidades na época, feita uma delas, inclusive, lá nos Estados Unidos. E aí ele fez a segunda depois, a terceira também nos Estados Unidos, juntamente com Master Degree. As causas que ele defende são fantásticas as causas que ele defende. Então segue meu pensamento, eu vi isso da família dele, e eu vi que ele estava quebrado, mas eu falei assim, bom, a gente pode fazer uma diferença. E eu, Joana, eu tinha saído do Brasil com uma situação bem ruim, mas eu tinha onde que cair morta, já tinha uma casinha, já falava um inglesinho, pesquisei sobre a Islândia, consegui entender que eu poderia me virar na Islândia. E daí eu vim para cá, eu decidi que nesse primeiro período eu iria estudar a língua e eu não iria trabalhar para ajudar o meu esposo a crescer. Aí a conta começa a ficar confusa de tudo aquilo que eu te falei. Então eu comecei a ajudar o meu esposo a crescer financeiramente para que ele pudesse ter força para seguir em frente e eu indo atrás. E foi isso que aconteceu com o meu caso, comadre. Agora me dá um ponto aqui para eu contar um caso para você de coisas que eu conheço, tá? Bem próxima a gente. Conheço uma pessoa que ela conheceu um estrangeiro com graduação, vindo de família boa, com a situação financeira graduada, uma pessoa bacana. Aí eles se conheceram num app de relacionamento, só que essa brasileira contou um monte de historinha para ele. Falou que sabia falar inglês, ela conversava com ele com inglês bem precário, usando pelo Google Tradutor. Isso aconteceu, acho que tem uns 7, 8, sei lá quantos anos atrás que isso aconteceu. Mas o bom é que eles estão seguindo firme. Essa é a história bonita que eu já adianto para você. Mas aí, quando chegou aqui, quando essa pessoa veio para cá, ele descobriu que tudo aquilo que ela tinha contado para ele era mentira. E aí, é claro que eles tiveram vários problemas. Não sabia falar inglês, não tinha aquela graduação toda, aquela graduação que ela falou que tinha, era mentira.
Mas esse homem já estava apaixonado, era uma pessoa decente, é uma pessoa decente, não tinha vício nenhuma, tem uma situação financeira equilibrada. O que ele fez? Começou a investir nela. Aí por isso que eles estão até junto hoje, porque ela é uma pessoa bonita, deve ter sim suas qualidades incríveis, com certeza tem, porque todos nós temos qualidade. Agora volta aqui para Joana. Então eu comecei apoiando o meu marido para que ele pudesse crescer financeiramente. Daí, quando eu penso em trabalhar, ele viu no meu currículo, no nosso bate-papo no dia a dia, que eu trabalhava com TV, eu fazia animação de festa, eu tinha um talento para falar com a câmera, só com uma timidez muito grande, porque eu ainda não me aceitava direito. E essa vinda da internet me assustou, porque eu descobri, de acordo com a coisa que foi acontecendo, que a internet me aproxima das pessoas muito mais. Que eu falando com você aí agora, você está aqui abaixo descrevendo, discordando ou concordando comigo, mas você está comunicando, porque eu vou ver o que você escreveu. A gente vê, a gente participa, a gente conversa, a gente tudo mais. Então. E meu marido falou, não quero que você comece fazendo faxina ou que eu arrumo algum emprego em algum dos escritórios para o meu amigo. Preste atenção. Como meu marido, outra dica, ele tem boas influências, ele conseguiria arrumar um emprego para mim, qualquer um dos amigos deles, que tem escritório, que a maçonaria, eles são muito assim. O emprego que talvez eu poderia atender telefone, onde eu tivesse que falar inglês, ou que eu poderia praticar meu islandês, ou algum trabalho que eu não iria fazer a faxina, porque eu estou falando que ele não queria que eu fizesse faxina, não queria que eu fosse para isso, mas ele disse, vamos investir em você, Joana. Vamos investir com que você faça o seu negócio. Vamos investir. Vamos lá, vamos falar na internet. Vamos conversar na internet. Eu nem sabia o que era direito, tinha vergonha de falar, morria de medo porque eu não me aceitava. Ainda não aceitava bem, porque eu não me aceitava, não aceitava meu rosto, não aceitava minha beleza, não aceitava minha voz. Eu tinha medo de olhar nos seus olhos e falar. Sim, mesmo sem saber que isso aqui seria um trabalho, que eu poderia ganhar dinheiro, e mesmo sem saber que eu poderia estar aqui, olha, interagindo com você tão rápido, porque na época, há 10, 13 anos atrás, a gente não tinha essa noção dessa interação tão rápida, porque a internet, hoje em dia, no Brasil, já não chega em muitos lares, imagina 10 13 anos atrás, que não chegava a zero. Então, meu marido investiu em mim, e eu, sim, com o investimento que ele conseguiu fazer em mim, com o meu dinheiro que eu já tinha, dos meus alugueizinhos que eu ganho no Brasil, eu fui me investindo e estudando. Aí eu corri atrás do meu, sabendo falar inglês, enrolando no islandês, com outras línguas que eu falo. Eu fui estudando, fazendo curso, entendendo dessa mágica que acontece na internet, entendendo sobre câmera, entendendo sobre do que estudar, do que fazer, do que acontecer. Eu fui em busca do meu eu fui em busca de aprendizado. E as coisas foram sim acontecendo. E aí, meu marido que já estava aqui, eu consegui indo acompanhar. E hoje nós dois estamos nesse mesmo patamar, um apoiando o outro ajudando o outro. Eu com programa de televisão, com internet, com todas as minhas redes sociais, fazendo acontecer, indo atrás de patrocinador, indo atrás de parceria, batalhando, estudando, porque a gente tem que crescer. E eu sim sou uma mulher cara, eu gosto do meu dinheiro. E eu não conseguiria viver com mesadinha de estrangeiro nenhum. Tem nada contra quem vive, estou falando de mim. Não conseguiria viver com mesadinha dele, eu preciso de fazer, eu preciso de acontecer. E aí, comadre, quando os dois lutam, quando os dois querem, mesmo morando aqui na Europa, aí a coisa acontece. Por isso que a minha conta fechou, por isso que os 50% dele, junto com meus 50%, as coisas estão crescendo e a gente continua movimentando a nossa vida, comprando as nossas coisas, vivendo bem, gastando bem, tendo esse relacionamento que talvez chama tanto os seus olhos, cresce bastante os seus olhos. Eu acredito que no vídeo de hoje eu fui muito sincera com você. Eu abri mesmo meu coração para falar para você que sim, tem solução. E que sim, não é um problema você casar com um estrangeiro. O grande problema é se você não olha com quem você está casando e o que você está fazendo, para onde que você está indo. Então, antes de qualquer coisa, preste bem atenção. Se ele saiu do país dele para ir buscar no Brasil, por exemplo, ou na Tailândia, qualquer país do mundo, alguma coisa tem no país dele que você tem que descobrir o que está lá, antes de você se envolver. Agora, e principalmente se foi em ápice de relacionamento, ou você esbarrou ele numa praia,
Antes de qualquer coisa, de assumir qualquer compromisso, veja com quem você está casando. Essa é a minha dica, é isso que eu tenho que falar para você. Então, se o meu relacionamento causa espanto para você, por que os dois estão tão certos? Porque hoje a gente vive na graça, nós descobrimos que o nosso Pai Celestial pode nos abençoar muito, por isso que hoje eu estou todo arrumadinho, bonitinho, que eu acabei de chegar da igreja. Então, comadre, vida espiritual equilibrada, financeira, saúde, física, tudo vai se encaixando quando você faz junto os dois batalham juntos e lutam pela sua vida e pela sua vitória. Essa conta pode se fechar linda se você for lutar por ela. É isso? Eu sou sua comadre Joana Maria, que está aqui todos os dias trazendo vídeos incríveis para você. Um beijo e até amanhã. E agora eu quero ler você, o que você acha sobre tudo isso que eu te contei, porque olha, estou curiosa. Tchau, comadre, até amanhã. Fui!